Então, boa noite a todos. Vou dar início aqui a mais uma aula do curso de Economia Política 2, mais uma aula síncrona. E nessa aula, vamos dar início à discussão de dois assuntos novos, que é tempo de circulação e tempo de produção. Depois vamos finalizar a discussão com análise, né, melhor dizendo, dos custos de circulação. Para dar, enfim, continuidade ao que estava sendo discutido anteriormente. Semana passada nós não tivemos aula, mas depois eu vou gravar umas aulas síncronas e vou mandar para assíncronas, né? Sem a participação dos alunos, vou mandar para vocês, enfim, para repor essas aulas que eu não ministrei, mas apesar disso tudo, né, essas aulas que eu ainda não dei, né, além dessas duas da semana passada, teve umas outras. Apesar disso, a gente está num bom ritmo aqui a gente não está muito atrasado, não. Tá bom? Então, eu vou deixar para repor essas aulas com os assuntos da segunda unidade. Até porque a gente já está perto de terminar os temas da primeira unidade. Ok? Então, boa noite aí também aos que chegaram posteriormente. Antes de dar continuidade aqui à discussão, eu quero saber se vocês receberam as aulas, né? Não da semana passada, mas da semana retrasada, de terça e quinta, que eu discuti o ciclo do capital mercadoria e depois o ciclo global, né? A gente fez uma análise dos 3 ciclos considerados globalmente. Eu quero saber se vocês receberam essas gravações. Até ver os dias aqui. Foram gravações referentes aos dias 5 e 7 de outubro. A nossa última aula foi 7 de outubro, né? Que 12 foi o Dia das Crianças. Vocês receberam as gravações? Podiam responder, por gentileza? Até no chat mesmo. Eu acredito que sim. Alguém ficou sem receber? Chegou uma gravação no dia 8, que foi parte 1, ciclo do capital mercadoria. Isso, mas nessa aula já tem a discussão sobre o ciclo global, né? A gente fez um exame dos 3 ciclos considerados conjuntamente. Também está nessa aula, tá bom? Então, nessa aula que eu mandei para vocês, tem a discussão sobre o ciclo capital mercadoria e depois tem a discussão dos 3 ciclos em conjunto, que é o monetário, o produtivo e o ciclo do capital mercadoria. Certo? Então, quem não recebeu, basta me enviar um e-mail para eu, enfim, enviar o arquivo. Então, vamos dar início aqui ao novo assunto. Vou projetar aqui minha tela. Bom, eu queria até chamar a atenção de vocês, a gente já está terminando já os assuntos da primeira unidade. Então, hoje a gente termina tempo e custo de circulação. E na quinta-feira a gente já termina o último assunto, que é a rotação do capital. E aí já vamos fazer a nossa primeira prova. Vai ter uma aula de revisão. Vou vir aqui para vocês tirarem dúvidas, etc. De tudo que foi discutido nessa primeira unidade e depois prova. E aí, quando eu enviar a prova, vocês vão ter uma semana para responder em casa. Tá bom? E o material para leitura, né, o livro do Capital, o livro segundo, já enviei para vocês. Está lá no Cigarro. Bom, vocês estão vendo aqui
Consegue visualizar? Sim, tá bom. Uhum. Sim. Ótimo. Pois bem, então nós vamos trabalhar aqui com dois conceitos, né? Que são os conceitos de tempo de produção, né? E tempo de circulação, certo? A discussão desses dois conceitos é fundamental, né? Que vocês compreendam esses dois conceitos, porque eles vão ser fundamentais para a análise que a gente vai desenvolver na próxima aula sobre a rotação do capital. Tá? Sobre a rotação do capital. Então, eu quero que vocês entendam bem. Eu vou trabalhar aqui alguns conceitos: tempo de circulação, tempo de trabalho, tempo de produção. E esses conceitos, eles têm que ser assimilados, né, por parte de cada um de vocês, para que vocês possam compreender o que é a rotação do capital. Tá? Não dá para compreender, né, a rotação do capital sem compreender esses conceitos que vão ser trabalhados aqui. Tá? Então, vejam. Então, se a gente for revisitar, né, a discussão sobre o ciclo do capital industrial, nós vimos que o ciclo do capital industrial ela corresponde a 3 estágios, né? 2 estágios, né? Que correspondem ao movimento de compra e venda, né? Então, desses 3 estágios, duas dessas fases correspondem ao tempo em que o capital permanece na esfera da circulação, né? Que é aquele primeiro estágio em que o capital se transforma em força de trabalho e meio de produção, né? Ou seja, ele passa de D para M. Esse é o primeiro estágio, certo? Do processo de circulação de um capital industrial. O último estágio é aquele, né, denotado pelas letras M', D', que é uma venda, certo? Que é uma venda. Então, quando a gente se refere ao tempo de circulação, está se referindo ao tempo, né, que o capital, o tempo requerido ao capital para que ele atravesse essas duas fases, esses dois estágios. O primeiro estágio, né, o estado DM, que corresponde a uma compra, né? Corresponde a uma compra, então todo ciclo do capital industrial sempre começa com uma compra, que é denotada por DN, e termina uma venda, que é denotada por M', D', que é o terceiro e último estágio, né? Do ciclo como um todo, do ciclo global de um capital industrial. Então, quando a gente fala em tempo de circulação, a gente está se referindo, né, ao tempo que o capital permanece nessas duas esferas, na esfera da circulação, né? Tanto na fase DM quanto na fase M', D', que corresponde a uma venda. Tá? Então, isso é que a gente chama de tempo de circulação. Tá? Já que, como deve ser óbvio para vocês, todo o processo de circulação, né, de um capital industrial, né, significa que esse movimento do capital, né, o seu processo de circulação vai ocorrer dentro de uma sequência temporal, em diferentes fases, que são aqueles 3 estágios. Tá? E além desse tempo, né, que ele permanece na esfera da circulação, seja na fase DM ou seja na fase MD, M', D', que é a última fase, né, do ciclo do capital industrial, também nós vimos, né, na discussão sobre o ciclo do capital industrial, que o capital também ele ingressa na esfera produtiva e permanece lá durante algum período, né? Por isso que tem aqueles 3 pontinhos lá na fórmula geral do ciclo do capital industrial, denotando o quê? Que o processo de circulação do capital foi interrompido na medida em que ele ingressou na produção, transformando-se em capital produtivo. Tá? Vocês devem estar lembrados disso. Pois bem, desse ciclo do capital, desse ciclo global de um capital, o tempo em que ele permanece na esfera da produção, né,
é denominado por Marx de tempo de produção. Tá? E nós vamos ver mais adiante, né, que quando se fala em rotação de capital, tá se referindo ao tempo total, né, em que o capital permanece ora na esfera da circulação, ora na esfera da produção. Ora na esfera da produção. Tá? Bom, então nós vemos, né, que todo ciclo ele vai se desenrolar durante, né, uma determinada sequência temporal, né, durante um determinado período de tempo, que, ao longo daqueles 3 estágios ou daquelas 3 fases. O Marx vai denominar o tempo de produção, né, como aquele tempo, né, em que o capital permanece, né, circunscrito à esfera da produção, que é o segundo estágio, né, que é o segundo estágio daqueles 3 estágios que nós estudamos anteriormente. Tá? E o tempo de circulação, como o próprio nome diz, corresponde ao tempo total em que o capital, né, permanece em uma das 2 fases da esfera da circulação, seja na primeira fase, dm, seja na segunda fase, que é a passagem de m' para d', encerrando o ciclo de capital, do capital industrial. Bom, então eu acho que não tem muita dificuldade, né, para a gente compreender, né, esses 2 conceitos, a meu ver. Né? Então, o que é tempo de produção? É o tempo que o capital mantém-se confinado na esfera produtiva. O que é tempo de circulação? É o tempo total, né, que ele permanece em uma das 2 fases da esfera da circulação, seja na fase dm, seja na fase md, ou m', d'. Tá? Então, isso é que a gente chama de tempo de circulação. Só que agora nós vamos, né, analisar cada um desses 2 conceitos separadamente. Tá? Cada um desses 2 conceitos de forma separada para, enfim, a gente tentar aqui aprofundar o debate e discussão sobre cada um desses conceitos. Então, quando a gente se refere a tempo de produção, né, vou começar com o tempo de produção, nesse tempo, né, engloba-se o processo de trabalho propriamente dito, mas quando a gente fala de tempo de produção, né, ele é sempre superior ao tempo referente ao processo de trabalho. Então, o tempo de produção ele é superior ao processo de trabalho, na medida em que ele não é limitado ao processo de trabalho propriamente dito. Isso significa o quê? Que o tempo de produção é diferente do tempo de funcionamento do capital. Tá? Tempo de funcionamento do capital. Vamos ver isso com mais detalhes para a gente tentar compreender aqui. Tá? Então, quando o Marx fala em tempo de produção, ele está se referindo ao quê? Ao tempo de trabalho. Né? O que é o tempo de trabalho? É o que ele chama de processo de trabalho. Processo de trabalho. Por outro lado, também, esse tempo de produção vai englobar as interrupções, né, que ocorrem em todo e qualquer processo de produção. Vou explicar do que se trata. E, por outro lado, também, esse tempo de produção também corresponde, né, ao período de tempo onde não há incorporação dos meios de produção ao processo de trabalho. Então, vamos tentar explicar aqui cada um desses 3 elementos, né, que compõem o tempo de produção, né, de um capital, né, de um ciclo de um capital. O primeiro é o tempo de trabalho propriamente dito, ou processo de trabalho. O que é o processo de trabalho? Se vocês lembrarem lá da Economia Política 1, né, na Economia Política 1, Marx denomina o tempo de trabalho, o processo de trabalho, melhor dizendo, desculpem, né, como uma atividade, né, como uma atividade orientada ao determinado fim, qual seja a produção de valores de uso. Então, quando ele fala de tempo de trabalho, ele está se referindo
ao período de tempo em que o trabalhador, né, está mobilizando a sua força de trabalho, ou seja, ativando sua força de trabalho, mediante a utilização dos meios de produção, tendo como objetivo central a produção de bens e serviços, ou seja, a produção de valores de uso. Tá? Ou seja, o tempo de trabalho corresponde ao tempo de funcionamento do capital. Tá? Ao tempo em que efetivamente o trabalhador, né, mediante a combinação, né, mediante a utilização dos meios de produção, né, máquinas, equipamentos, matérias-primas, etc., está produzindo valores de uso de diferentes espécies. Tá? Ou seja, é o tempo em que o trabalho, a força de trabalho dos indivíduos está sendo ativada. Então, vou dar um exemplo aqui. Você vai numa pizzaria, o tempo de trabalho, o processo de trabalho, é aquele tempo durante o qual, né, o pizzaiolo, tá? Ele, né, mediante os meios de trabalho, ele realiza o processamento da matéria-prima, que no caso é a massa. Tá? Então, ele está lá preparando a massa, né, da pizza, e depois de preparar a massa, ele vai colocar a pizza no forno. Então, esse é o processo de trabalho. Tá? Quando a pizza sai do forno, já pronta, já apta, né, já, digamos assim, já disponível, né, para o consumo humano, aí o processo de trabalho se encerra. Então, o pizzaiolo, ele vai utilizar meios de trabalho, né, matérias-primas, matérias auxiliares, que é o gás, por exemplo, que é consumido, etc. Né? Vai processar a matéria-prima, que no caso é a massa, né? E depois que a massa estiver pronta, ele vai colocar no forno. Quando a pizza sai pronta do forno, o processo de trabalho se encerra. Né? Então, o processo de trabalho é o tempo durante o qual há a combinação entre o elemento subjetivo da produção, que é a força de trabalho, e o seu elemento objetivo, que são os meios de produção, matérias-primas, matérias auxiliares e os meios de trabalho em geral, máquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos de trabalho, etc. Né? E o resultado do processo de trabalho é sempre um valor de uso específico. E no exemplo que eu dei aqui é a pizza. Mas poderia ser um mouse, poderia ser um notebook, poderia ser um livro. Né? Então, quando a gente se refere a processo de trabalho, ou tempo de trabalho, é o tempo que o capital está, né? É o tempo no qual o capital está em pleno funcionamento. Tá? Ou seja, pleno o período de tempo no qual o capital está ativo na produção, ou seja, viabilizando a produção de mercadorias específicas, né, valores de uso específicos, como o caso da pizza ou qualquer outro tipo de mercadoria que venha a ser produzido. Se a gente for, por exemplo, na indústria de serviços, né, ou, por exemplo, na indústria de transporte, vou pegar o exemplo da indústria de transporte que eu já falei aqui com vocês. Né? O processo de trabalho é aquele tempo. Né? Então, imagine que chegou um carro agora que você quer ir no shopping. O processo de trabalho se inicia a partir do momento que você entra no táxi, o motorista liga o carro e vai te levar até o seu destino final. Né? Então, durante esse tempo, o motorista vai estar dirigindo, né, e vai te levar ao destino final. Depois que ele chegou ao destino final, o processo de trabalho se encerra. Ou seja, esse é o tempo em que o capital está em funcionamento. Né? Que é o que Marx chama de, simplesmente, tempo de trabalho. Por isso que
quando ele fala em processo de trabalho, o tempo de trabalho, ele está se referindo ao tempo de funcionamento de um capital. Ou seja, o tempo em que está se efetivamente produzindo alguma coisa. Certo? Então, quando se fala em tempo de produção, uma parte desse tempo corresponde ao tempo que o capital está em funcionamento, ou seja, aos processos de trabalho, que se desenrolam nas diferentes empresas. Desenrolam nas diferentes empresas. Ficou claro, pessoal? Para mim ficou, né? Sim. Para os demais, Edson e Yuli. Sim. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Produção de pães. Certo? Produção de pães. Quando a gente fala de tempo de funcionamento do capital, ou simplesmente tempo de trabalho, processo de trabalho, né, é o tempo em que o capital vai ser ativado, ou seja, é o tempo em que a força de trabalho vai ser ativada, né, e mediante, né, a combinação com os meios de produção, vai viabilizar a produção do pão. Então, o padeiro lá, né, vai preparar a massa do pão, certo? Vai preparar a massa do pão, vai pegar a farinha de trigo, né, vai prepará-la, dando origem àquela massa, e depois vai colocar aquela massa no forno. Quando o pão sai pronto da fornalha, aí se encerra o processo de trabalho. Porque o objetivo de todo e qualquer processo de trabalho é a produção de valores de uso específicos. A partir do momento que a mercadoria foi produzida, o processo de trabalho se encerra. Aí, obviamente, ele vai ser renovado ao longo do tempo, né? Porque vai precisar produzir mais pães, né? Para alimentar as pessoas ao longo do tempo. Mas o processo de trabalho propriamente dito começa a partir da combinação, né? Da força de trabalho com o meio de produção, né? A partir do momento que o capital é ativado, que ele entra em funcionamento e se encerra a partir no momento em que a mercadoria é produzida. Está pronta, né, e apta para o consumo humano, seja ela qual for a mercadoria, seja de qual gênero for. Eu citei aqui o caso do pão, da pizza, né, no caso da indústria de serviços, né, seria uma corrida de táxi, né, ou então corrida de ônibus, né, avião, uma viagem de avião também, estaria em, né, processo de trabalho, e a partir do momento que o piloto, né, tá lá o pessoal lá na aeronave, e aí quando ele sai lá do aeroporto, né, da partida, né, e que ele decola, aí o processo de trabalho está sendo ativado, né? Quando é que o processo de trabalho se encerra? Quando ele chega no aeroporto de destino. Você quer viajar para São Paulo. Quando ele chegou lá em São Paulo, né, parou completamente a aeronave, você vai sair, né, para você, enfim, seguir seu caminho. Ali o processo de trabalho se encerra completamente. Tá? Então, esse que é o tempo de funcionamento, o tempo de trabalho e o processo de trabalho. O Marx está se referindo. Então, no tempo de produção, se inclui, né, esse tempo, né, correspondente ao tempo de trabalho diferentes firmas, das diferentes empresas. Por outro lado, também, o tempo de trabalho também inclui as interrupções, né, no processo de trabalho. Então, o Marx aqui dá o exemplo da produção de vinhos, né? Então, quando você vai produzir vinho, tem uma parte do tempo que é necessário para que o vinho seja fermentado, né? Então, durante esse tempo, você tem uma pausa no processo de trabalho, né? Porque você está tendo a fermentação do vinho, até ele adquirir, né, enfim, a coloração necessária, o sabor, né, requerido para, enfim, viabilizar o consumo humano. Então, durante esse tempo, você tem uma pausa no processo de trabalho. Só que essa pausa, né, só que essa interrupção no processo de trabalho, esse período, né, em que o processo de trabalho
ele é paralisado, ele entra como tempo de produção. Então, toda a produção de toda e qualquer mercadoria, principalmente na agricultura, né, que é o exemplo mais clássico, digamos assim, todo e qualquer processo de produção implica em determinadas pausas. E essas pausas também entram, né, no somatório do tempo total de produção, já que elas são requeridas. Né? Então, por exemplo, para a produção de vinho, você tem que ter a paralisação do processo de trabalho, né, para que o vinho seja fermentado, para que haja processo de fermentação do vinho. Né? No caso da produção agrícola, por exemplo, na produção de trigo, você tem que haver também interrupções no processo de trabalho para viabilizar, por exemplo, a semeadura do trigo, né? O tempo que o trigo vai ser semeado, né? Outro exemplo que eu gosto de dar muito, né, é a culinária, que o Marques coloca aqui, ó. Por exemplo, quando você vai fazer uma feijoada, alguém cozinha aqui dessa turma? Alguém Eu, cozinha? Alaô? Edson e William não cozinham, não? Cozinha, assim. Então, digamos que vocês vão fazer um, certo? Aí vocês vão começar, por exemplo, né, a cortar os temperos, né, cortar carne, etc., para fazer a feijoada. Pois bem, aí você tem o processo de trabalho, né? Porque você está ativando sua força de trabalho e está, mediante né, a sua força de trabalho, você está se utilizando dos meios de produção da produção da feijoada, né, desse prato específico. Pois bem, só que no tempo total de produção da feijoada, inclui não só, né, o processo de trabalho, o tempo relativo ao processo de trabalho, né, que é o tempo que você está cortando, né, enfim, os temperos, etc., né, mas também tem um tempo, tem uma pausa durante o processo de produção da feijoada, né, que refere-se ao quê? A paralisação do processo de trabalho. Por quê? Depois que você tempera a carne, o feijão, o que é que você vai fazer? Você vai deixar ali um tempo, né, temperado, né, com o tempero que você fez, para que o feijão fique mais gostoso, né, a carne fica mais, né, fique mais saborosa, etc. Então, não é? Então, essa interrupção no processo de trabalho também entra como tempo de produção, porque é requerido, né, porque você precisa realmente passar temperar, né, a carne e deixar ela um tempo, né, paralisar o processo de trabalho para que o tempero, né, para que a carne absorva o tempero que você fez, para que ela fique mais saborosa, né, depois que ela estiver 100% pronta. É a mesma coisa o feijão também, né, tem gente que, por exemplo, tira o excesso de sal, né, da carne, né, do charque, por exemplo. Então, tudo isso implica em paralisações do processo de trabalho. Então, esse tempo de paralisação do processo de trabalho, que é comum, por exemplo, nos restaurantes, né? Nos restaurantes, também entram como parte do tempo total de produção. Né? Então, a produção de todo e qualquer bem ou serviço sempre vai requerer uma pausa no processo de trabalho, uma paralisação no processo de trabalho. Então, esse tempo de pausa também entra no cômputo aí do tempo total de produção de qualquer bem ou serviço. Então, por exemplo, se você vai pintar o seu carro ou sua moto, né, lá na oficina mecânica, por exemplo, o processo de trabalho vai começar, por exemplo, o cara lixando lá, lixando a parte que vai ser pintada, né? Lixando, tirando a pintura antiga, ele vai lixar tudo, etc. E depois ele vai passar uma camada de tinta, a primeira camada, certo? Aí é o processo de trabalho se desenrolando ao longo do tempo. Depois que ele passou a primeira camada, o que é que ele vai fazer? Ele vai esperar secar para depois passar as camadas seguintes, certo? Esse tempo que ele espera, né, para secar, para depois passar uma nova camada de tinta, etc., é a interrupção no processo de trabalho, certo? A interrupção no processo de trabalho. Mas esse tempo que, né,
ele espera para secar a tinta e passar uma nova camada, também entra, né? Isso também vale também para a pintura de uma casa, né? Primeiro ele lixa, depois ele vai passar a primeira camada de tinta para depois passar as camadas seguintes, né? Pintar novamente, né? Até ficar na consistência que o pintor deseja, né? Seja do carro ou da casa. Pois bem, esse tempo de interrupção também entra no tempo total de produção, seja da pintura de um carro, seja da pintura de uma casa. Tá? Então, você contabiliza isso também como tempo de produção. Essas paralisações que são requeridas na produção de diferentes, né, bens e serviços. Então, por isso que o Marx fala, né, que nesses carros, né, em que o processo de produção provoca interrupções no processo de trabalho, é o caso da semeadura do trigo, a fermentação do vinho, tempero de carne, o tempo de produção sempre vai ser superior ao tempo de trabalho, né? Ou seja, o tempo que o capital está em funcionamento. Tá? E, por outro lado, né, quando se fala em tempo de produção, também nós levamos em consideração o tempo em que não há incorporação dos meios de produção no processo de trabalho. O que significa, professor? Né? Numa empresa capitalista, né, uma empresa capitalista, quando ela compra seus meios de produção, né, matérias-primas, matérias auxiliares, máquinas, equipamentos, eles vão comprar uma quantidade de meios de produção, né, por exemplo, no caso, matérias-primas, que vai poder ser utilizada em diferentes processos de trabalho ao longo do tempo. Então, ela não vai comprar, por exemplo, uma quantidade de matéria-prima somente para o processo de trabalho atual. Então, ela vai ter parte da matéria-prima, né, total dela, estocada, para viabilizar o quê? A produção futuramente, em datas futuras. Então, todo esse tempo, né, que esse material fica estocado no âmbito de uma empresa, também entra como tempo de produção. Por que entra como tempo de produção? Porque essas matérias-primas, né, essas matérias auxiliares, essas máquinas e equipamentos que ainda não estão sendo utilizadas na produção, né, que só vão repor os exemplares atuais em datas futuras, também entram como tempo de produção, porque são parte do capital produtivo de uma empresa, mesmo que não estejam sendo utilizados. Né? Então, as empresas elas compram matéria-prima, né, em quantidade suficiente para vários processos, para vários períodos produtivos. Né? Até porque ela não pode ficar na dependência, né, de achar matérias-primas, por exemplo, disponíveis no mercado em determinados períodos de tempo. Então, ela tem que comprar uma quantidade de matéria-prima, matéria auxiliar, né, que vai viabilizar a produção, não só atual, mas também a produção futura, em datas futuras. Então, essas matérias-primas, essas matérias auxiliares ficam armazenadas, né, na empresa e, na medida em que a produção vai se desenrolando, elas vão sendo ao pouco incorporadas ao processo produtivo, ao processo de trabalho. Mas durante esse tempo todo em que elas estão estocadas, esse tempo que elas estão estocadas também entra no cômputo do tempo total de produção de uma empresa. Tá? Então, por isso que as empresas mantêm estoque de matérias-primas, matérias auxiliares, né, de máquinas e equipamentos. Né? E todo esse estoque, né, o tempo que esse capital fica imobilizado nessa forma, né, na forma de capital produtivo, entra no cômputo geral do tempo total de produção de uma firma, de uma empresa. Né? Então, se vocês forem na universidade, por exemplo, né, uma secretaria, por exemplo, tem material escolar ali que não vai ser utilizado pelos professores no presente, só vão ser utilizados no futuro. Né? Então, você tem estoques lá de caneta, borracha, papel pautado, papel de ofício, que a gente chama, né, aquele papel A4, né, todo branco, né, cola, enfim, classificadores, né? Por exemplo,
se utiliza muito cartuchos, né, para poder fazer impressão, né, em universidade, né? Então, você tem cartuchos ali que estão estocados, que vão, né, depois que os cartuchos atuais, né, estiverem esgotados, aí você troca pelos que estão estocados, e assim sucessivamente. Né? Você também tem, por exemplo, cadeiras, né, mesas estocadas também no depósito das universidades. Então, esse tempo que esses elementos da produção, esses elementos objetivos da produção ficam estocados, também são somados ao tempo total de produção. Também são parte, né, do tempo total de produção. Ou seja, esse tempo que os meios de produção ficam imobilizados nessa forma e ficam estocados, né, no depósito das empresas, das universidades, etc. Né? Então, o cômputo, né, do tempo em que o capital está em funcionamento, ou seja, o tempo de trabalho, mais o cômputo, né, das interrupções que ocorrem em qualquer processo de produção, né, que são inclusive requeridas, né, como, por exemplo, o tempo que é necessário para semear o trigo, para fermentar o vinho, etc., para temperar a carne, por aí vai, bem como, né, o tempo em que os meios de produção ficam armazenados, né, estocados, no depósito das grandes empresas, etc., tudo isso, todo esse tempo, somatório desses 3 tempos aqui, corresponde ao tempo global de produção de uma firma ou de uma empresa. Certo? Então, na maior parte das empresas capitalistas, ou a quase totalidade delas, você sempre vai ter, né, um tempo de produção superior ao tempo de trabalho. Sempre o tempo de produção vai ser superior ao tempo de trabalho ou ao processo de trabalho. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro é que o capital vai se encontrar latente na esfera produtiva sem participar do processo de produção. É o caso do material que está estocado, né, etc. Bem como também o tempo que o capital atua no processo de produção sem atuar no processo de trabalho. Como, por exemplo, a carne que foi temperada e está lá, né? Está lá, como é que se diz? Está lá armazenada até ela, né, absorver todo o tempero, só posteriormente que ela vai participar novamente do processo de trabalho. Então, esse tempo de interrupção aí também entra como tempo de trabalho. Né? Então, nessas circunstâncias, todas essas circunstâncias fazem com que o tempo de produção sempre exceda o tempo de trabalho, simplesmente o tempo, né, em que o capital se encontra em funcionamento na esfera produtiva. Na esfera produtiva. E é uma coisa importante, né, que eu queria chamar a atenção de vocês, né, é que, na medida que o capital produtivo se encontra em estado latente, ele não produz valor nem mais-valia. Né? Então, por exemplo, na universidade privada, né, toda os materiais que estão depositados lá, né, no almoxarifado de uma universidade, lápis, canetas, carteiras, mesas, etc., né, notebooks, que estão em estado latente, né, ou seja, que não estão sendo utilizados, né, durante as aulas, não estão colaborando, né, na produção das aulas, etc., na universidade ou no colégio, bem como também a matéria-prima que não está sendo utilizada no processo de produção ou no processo de trabalho. Durante todo esse tempo, esses elementos, né, que estão imobilizados nessa forma, estão armazenados, estocados, eles não produzem o mais-valor nem a mais-valia, que nós sabemos que é o objetivo, né, fundamental da produção capitalista, né? É a produção do mais-valor e da mais-valia. Ou produção da mais-valia, desculpa.
proporciona mais-valia. Pois bem, durante esse tempo, o capital não produz a mais-valia. É por isso que os capitalistas são impelidos a introduzir a maquinaria, o uso intensivo da maquinaria. Também a realizar, por exemplo, trabalho noturno, né, ou aumentar o trabalho extra, né, dos operários, enfim, ou trabalhar com diferentes grupos de trabalho, equipe de trabalho, uma equipe trabalha à tarde, outra pela manhã, outra à noite, por aí vai. Então, por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Porque eles precisam fazer com que esses elementos que estão estocados colaborem na produção. Tá? Então, daí a tendência ao uso intensivo na maquinaria. Por isso que o capitalismo é um sistema econômico tendente a revolucionar constantemente as condições técnicas do processo de trabalho, dado o uso intensivo da maquinaria. Matéria-prima que não está sendo processada é sinônimo de prejuízo para o capitalista. Então, o que é que ele faz? Ele introduz maquinaria para aumentar a produtividade da empresa. Ora, se aumenta a produtividade da empresa, você aumenta a produção por unidade de tempo, né, por intervalo de tempo, de tal forma que você vai poder processar uma quantidade maior de matéria-prima no mesmo intervalo de tempo. Então, você diminui o quê? Os prejuízos, né? Os eventuais prejuízos. Você racionaliza mais o processo, né? Evitando desperdício de matéria-prima, de matérias auxiliares, etc. Bem como também essa circunstância que faz com que as empresas, né, paguem horas extras aos seus funcionários, é uma possibilidade. Quem já trabalhou aqui provavelmente já, né, já trabalhou em horário extra, né? E também faz também com que as empresas adotem o sistema de tem um nome específico que eu não vou me lembrar agora não, né? Eu não vou me lembrar agora, mas é um sistema no qual as empresas vão trabalhar com diferentes equipes de trabalho. Então, vai ter uma equipe que vai trabalhar pela manhã, outra que vai trabalhar pela tarde, outra que vai trabalhar pela noite, e assim sucessivamente. Não são turnos, não? Turnos? Hã? Sistema Turnos. de turnos, obrigado, Alô. Obrigado. Muito obrigado. Sistema de turnos, exatamente. Esse sistema de turnos é para evitar, né, desperdícios, né? E é para viabilizar uma utilização mais racional, né, do capital produtivo, né? Então, as empresas elas precisam, né, introduzir maquinaria ou então adotar o sistema de turnos, como você deixou bem claro. E aí, pessoal, dúvidas? Tem uma dúvida aqui, que é a seguinte. Eu entendi o somatório do tempo total de produção, do tempo de funcionamento, que é o tempo de produção estrito sensu, o tempo de trabalho, que é dirigido ao valor de uso, mais a parada, mas eu não entendi como é que eu somo o tempo dos meios de produção que estão latentes, por exemplo, que estão parados ali, e como é que eu vou somar esse tempo de produção são desses meios de produção parados que não entraram na produção? Como é que é a forma para somar esses três tempos para dar o tempo total? Na verdade, ela é a empresa que vai fazer somatório, entendeu? Ela tem uma estimativa do tempo de vida, do tempo de vida médio de cada um desses elementos do capital produtivo, tá? Da matéria-prima que ela compra, entendeu? Como o que caracteriza o capitalismo, né, é a racionalidade cada vez maior, né, dos processos produtivos, né? Então, as empresas elas têm método de avaliar o tempo de vida médio, né, de cada elemento do capital produtivo. Então, é sempre uma estimativa média que elas fazem, né, da matéria-prima que vai ser processada.
Tá? Então, ela compra uma quantidade de matéria-prima, já levando em consideração o tempo de vida útil médio da matéria-prima, até para evitar desperdícios, entendeu? Não é um cálculo exato, é uma média, certo? É uma média. Então, a empresa ela tem meios de fazer esse acompanhamento, né? Daí, por exemplo, a utilização da contabilidade, entendeu? Mas a empresa ela tem formas de, enfim, de racionalizar os processos, né? Evitando grandes desperdícios, etc. Perfeito? Agora eu entendi que é uma coisa assim, um tanto quanto conceitual, né? Não é conceitual, porque as empresas efetivamente fazem isso, É, né? assim, Elas fazem um acompanhamento sistemático, né, de todos os elementos do capital produtivo dela. Tempo de vida médio, entendeu? Elas têm uma estimativa, né? Porque o que caracteriza a produção capitalista é exatamente a racionalidade, né? Dos processos, né? Então, as empresas fazem esses cálculos para evitar exatamente os desperdícios, certo? Então, quando ela compra a matéria-prima, ela já tem mais ou menos uma estimativa média do tempo de vida da matéria-prima, que vai ser utilizada posteriormente no processo produtivo, entendeu? Então, elas têm forma de controlar, né, o estoque, por exemplo, entendeu? Elas fazem reposição de estoques de forma mais ou menos ordenada, né? De forma mais ou menos racional. Tem forma de acompanhar, entendeu? O movimento dos estoques, por exemplo, por parte das firmas. Se você for no mercado, você vai perceber isso. Supermercado, entendeu? Eles fazem o acompanhamento dos estoques, né? Aí ah, quando eles, agora caiu a ficha agora, caiu a ficha. entendeu? Por exemplo, eu vou direto no Açaí, que é o supermercado aqui né? Todo mundo tá caro agora, né? Mas o menos caro é o Açaí, né? Pelo menos no meu ponto de vista, né? Então, quando aí você tem um pessoal lá que controla, né? Eles vão em cada setor lá, né? Por exemplo, setor de alimentos, né? Aí tem um funcionário lá que ele fica observando, né? O movimento daquele setor, né? E aí, a depender, né? Se está vendendo muito ou não naquela sessão, eles já programam logo, já fazem logo a reposição, entendeu? Eles fazem logo a reposição. Né? Se vendeu muito, sei lá, leite ninho, leite integral, leite em pó, leite líquido. Então, eu não sei exatamente como eles fazem como trabalho, né? Mas eles fazem um acompanhamento, então eles observam a situação de cada setor, né, do supermercado. E aí, se ele vê que num determinado corredor, né, no setor de alimentos, já vendeu bastante, aí o que é que eles fazem? Eles fecham aquele setor, certo? Aí vai lá no estoque, pega o leite ninho, o leite líquido, seja lá o que for, né? O biscoito, por aí vai, e já fazem logo a reposição. Então, eles fazem um acompanhamento sistemático do estoque. Isso tudo é controlado eletronicamente, Alô. Tá entendendo? Depois que eles tiram lá do estoque, por exemplo, o leite ninho, eles já botam isso no sistema, certo? Já bota no sistema e aí já faz a baixa. O sistema mesmo já faz a baixa automaticamente, né? E aí eles ficam controlando o movimento, né, de entrada, né, o movimento de cada elemento do capital produtivo nos estoques de uma empresa. E aí, a depender da dinâmica, ele vai pedir para comprar mais matéria-prima, no caso do supermercado, né, vai pedir para comprar mais leite, mais biscoito, etc. Então, eles fazem um acompanhamento sistemático, né, dos estoques, né, do aumento de saída, de entrada, etc. Isso tudo é controlado eletronicamente, né? Daí a importância do avanço da informática. Né? Mesma coisa, matéria-prima, eles, né, numa grande empresa, entendeu? Então, sei lá, produção de sapato, né? Numa fábrica lá alguma fábrica que produz sapatos.
ao couro, por exemplo. O cara faz um acompanhamento sistemático, né? Acompanha eletronicamente o movimento dessa matéria-prima, do couro, por exemplo. Né? E aí vai substituindo, né? Gradativamente de acordo com as necessidades. Tá? De acordo com a necessidade, de acordo com a dinâmica do momento dos estoques. Então, as empresas têm meios, né, de controlar, né, os estoques, né? Elas se utilizam de meios científicos para isso. Entendeu? Não é eu ou você que vai fazer isso, né? É a empresa, né? Os funcionários, né? Por isso que eles, né, contratam pessoas que são especializadas nisso, né? Contadores, administradores, etc. Ok? Agora entendi. Não vamos pensar em indivíduos, vamos pensar em empresas, né? Como aquele organismo tem milhares de trabalhadores, né? E as empresas se utilizam de técnicas avançadas de contabilidade e administração para fazer esse tipo de levantamento, né? Da situação dos estoques e por aí vai. Tá? E fora que esses diferentes setores são integrados, né? Então, por exemplo, se processou muita matéria-prima, muito couro, né? Tem necessidade de novos exemplares de matéria-prima de couro, né? E aí, então, eles vão acompanhar o movimento da produção, aí viu que precisa de mais couro, o setor responsável pelo estoque dessa matéria-prima já vai ser acionado, né? E aí eles vão fazer lá a baixa, né? E aí esse couro vai ser levado lá para o local onde está sendo realizado a produção do sapato, né, de couro, por exemplo. Entendeu? Então, eles fazem esse acompanhamento sistemático de cada elemento do capital produtivo de uma empresa. Tá? É a mesma coisa também no que tange a maquinaria, né, os instrumentos de trabalho, eles fazem um acompanhamento sistemático de cada um desses elementos. Mais dúvidas? Bom, então, o Marx ele argumenta, né, que como essa parte do capital ela não produz valor nem mais-valia, né, há uma tendência na produção capitalista de se reduzir ao máximo o excedente do tempo de produção sobre o tempo de trabalho. Ou seja, o tempo que o capital fica sobre a forma latente. Daí a Laô, né, a tendência, né, de se racionalizar cada vez mais, né, o processo produtivo, né, de forma a evitar desperdícios, né, daí a tendência a produção adquirir um caráter cada vez mais científico no capitalismo. Né? Daí a racionalidade que caracteriza toda a produção capitalista. Né? Daí o porquê do uso da contabilidade, né? Do uso da administração no âmbito de cada empresa individual. Diga. Historicamente é bem perceptível esse fenômeno do Fordismo ao Toyotismo, do Toyotismo à maquinaria digital, até chegar a, vamos dizer, o que chama agora indústria 4.0, quer dizer, vai aperfeiçoando cada vez mais o processo técnico, né? Exato. Isso ao mesmo tempo permite maior racionalização, diminui desperdícios e faz com que o tempo de produção, esse ato que existe, né, entre o tempo de produção e o tempo de trabalho, se torne cada vez menor, entendeu? Se torne cada vez menor. A ideia é eliminar os pontos mortos, né? Os tempos mortos, ou seja, o tempo que o capital se mantém, né? Interessante, Se pessoal. mantém em estado latente. É como se o capital quisesse entrar num fluxo contínuo, assim, sem parar, né? Exatamente. Exatamente.
Porque todo esse tempo que o capital se mantém, né, sobre a forma latente, ele não produz valor nem mais-valia, né? Então, para que essas coisas ajudem, né, no processo de produção do mais-valor, da mais-valia, no caso, ele tem que ser utilizado na produção, né? Tem que colaborar na produção, no processo de trabalho propriamente dito. Então, por isso que o capital tende a reduzir ao máximo, né, o tempo morto, né? Ou seja, o tempo que ele se encontra em estado latente. Entenderam, pessoal? Sim, professor. Então, vamos lá. Então, esse é o tempo de produção. O tempo de produção corresponde ao tempo, né, de trabalho, que é o processo de trabalho, né? Corresponde também ao tempo, às paralisações, né, que ocorrem no processo de trabalho, como, por exemplo, o ato de temperar uma carne, semeadura do trigo, bem como também corresponde ao tempo que o capital se encontra sob a forma latente, né? Por exemplo, a matéria-prima que está estocada e não está sendo utilizada no processo de produção propriamente dito, no processo de trabalho propriamente dito. Então, o tempo que o capital se encontra dessa forma também entra aí no cômputo geral do tempo de produção. Mas além, né, desse tempo de produção propriamente dito, que engloba esses três elementos, né, o processo de circulação no capital também envolve o tempo em que o capital se mantém na esfera da circulação. Então, nessa discussão, Marx vai se referir ao tempo de circulação, né? Então, na esfera da circulação, o capital se encontra ou na forma dinheiro ou na forma mercadoria, sendo que no tempo de circulação exclui-se automaticamente o tempo de produção. Então, o tempo de circulação é aquele em que o capital deve realizar as duas metamorfoses. DM, né, que é o primeiro estágio, e MD, que é o terceiro e último estágio, em que a segunda é a parte mais difícil. Tá? Nesse tempo de circulação, o capital não produz nem mercadoria e nem mais-valia. Vamos falar cada um desses elementos com um pouco mais de detalhes. Por que ele não produz mais-valia? Porque a mais-valia só pode ser produzida na produção. Só pode ser criada na produção, melhor dizendo. Né? Então, todo o tempo que o capital se mantém confinado na esfera da circulação, seja na fase DM ou seja na fase MD, ele não produz a mais-valia. Certo? Ele só produz mais-valia se ele ingressar na esfera produtiva. Daí que o capital tem que sujar a sua mão de graxa, né? Ele tem que ingressar na esfera produtiva, transformando esse capital produtivo. Já que a fonte da mais-valia se encontra exatamente na produção, que é a força de trabalho. Tá? E também, na esfera da circulação, ele não produz mercadorias. Por que não produz mercadorias? Porque a mercadoria, para ser produzida, né, a mercadoria era sempre o resultado do processo de produção, do processo de trabalho. Né? E não tem produção na esfera da circulação, isso por definição. Né? Então, na esfera da circulação, seja na primeira fase, seja na terceira fase, né, não se produz valores de uso. Certo? Não se produz valores de uso. Não? Por isso, né, devido a essa circunstância, que o Marx vai explicar a razão de ser das campanhas publicitárias. Né? Por quê?
Porque para ele as campanhas publicitárias surgem da tendência de se reduzir ao máximo a compra e venda das mercadorias. Né? Então, só existem campanhas publicitárias, como nós vemos aí nas propagandas, etc., porque todas as empresas capitalistas buscam incessantemente, né, reduzir ao máximo o tempo em que o capital fica confinado na esfera da circulação. Por quê? Porque se ele ficar muito tempo na esfera da circulação, ele não vai produzir a mais-valia. Então, ele não vai ter como se apropriar da mais-valia. Então, a tendência da produção capitalista é encurtar cada vez mais o primeiro e o terceiro estágio do processo de circulação de um capital. Então, como é que isso se resolveu historicamente? Por meio do surgimento das campanhas publicitárias. Né? Por meio do surgimento das campanhas publicitárias. Então, as campanhas publicitárias, elas têm como objetivo acelerar a metamorfose das mercadorias, fazer com que o M' se transforme em D' o mais rápido possível. Né? Já que o capital não pode ficar imobilizado, né? O capitalista não pode se apropriar, né, do valor em sua forma universal, que é o dinheiro, enquanto ele se mantiver na forma do capital mercadoria, que é o M'. Né? Se ele não for transformado de M' para D', o lucro ele não tem como ser realizado. Daí porque as campanhas publicitárias, né, o merchan, o marketing, como se diz lá na Bahia, são a parte fundamental, né, do processo de concorrência entre as grandes empresas, ou seja, da concorrência intercapitalista. Então, todas as empresas despendem bilhões de dólares em campanhas publicitárias, principalmente as grandes empresas, né, as empresas de grande capital, para viabilizar o quê? Essa redução do tempo que o capital se mantém na esfera da circulação, principalmente na fase terceira, que é a passagem de M' para D', já que essa fase é a mais difícil. A metamorfose, né, de M' para D' é mais difícil do que de D para M. Tá? Mais difícil do que D para M. Porque D para M, basicamente, é capitalista comprando de capitalistas. Já M' para D' é capitalista vendendo para os consumidores finais. Que somos nós. Por exemplo, eu comprando essa camisa aqui da Adidas. Né? Então, é mais fácil para a Adidas comprar, né, meio de produção, né, de seus fornecedores, matérias-primas, etc., que vão produzir essa camisa aqui, por exemplo, do que ela vender essa camisa para mim, consumidor. Então, a Adidas, né, como grande empresa, vocês conhecem bem, vai despender, né, bilhões de dólares em campanhas publicitárias que vão ser veiculadas em vários países. E o objetivo fundamental dessas campanhas é, basicamente, encurtar ao máximo, né, a passagem de M' para D'. Então, toda grande empresa, sem exceção, né, se utiliza das campanhas publicitárias. Gastam bilhões de dólares em campanhas publicitárias. Tá? Aliás, né, no meu entendimento, essa é uma diferença grande entre as empresas capitalistas e as empresas não capitalistas, se é possível falar assim. Né? Nas empresas capitalistas, todas as empresas capitalistas se utilizam das campanhas publicitárias, né, para acelerar o processo de metamorfose das mercadorias. Nessas pequenas empresas, que não são capitalistas, né, principalmente onde não tem a relação capital, elas não pagam trabalhadores assalariados, elas não se utilizam nas campanhas publicitárias. A não ser assim, um pequeno capital que tenha
A gente vê muito isso, né? Uma pequena empresa que tem 2 ou 3 funcionários assalariados, é que distribui esses papeizinhos, né, na rua. Então, empresas que vendem açaí, né, tem 2 ou 3 funcionários, aí distribui, né, esses papeizinhos com o nome da empresa, o contato, o endereço, etc. Mas isso não se compara, né? É um tipo de campanha publicitária, entre aspas, né? Mas isso não se compara às campanhas publicitárias de um Adidas, da Nike, né? Dos carros da Ford, da Hyundai, né? Enfim, da Peugeot, da Fiat. Então, todas as grandes empresas capitalistas se utilizam massivamente das campanhas publicitárias, porque essa é uma decorrência da própria lógica no processo de produção capitalista, né? Então, a circunstância do capital não produzir mais-valia na esfera da circulação faz com que todas as empresas procurem encurtar ao máximo o tempo que o capital se encontra nessa esfera, né? Então, Marx conclui disso, né? Principalmente quando ele fala sobre as campanhas publicitárias, ele argumenta que essa é a evidência, né, de que a mais-valia, né, que a valorização do valor, a passagem de D para D' não pode ser possível na esfera do comércio, né? Na esfera do comércio. Então, essa circunstância histórica, né, das empresas quererem ao máximo encurtar o, o tempo em que o capital delas está empregado na esfera da circulação, encontra-se circunscrito na esfera da circulação, isso é uma evidência para Marx de que a mais-valia não pode ser criada no comércio. Como muitas teorias aí econômicas procuram, enfim, explicar a origem do excedente, né, da mais-valia, etc. Para Marx, a origem do lucro, né, a origem do excedente, só pode ocorrer na esfera da produção. Bom, e com Professor, isso, diga, Luiz. O Alaô, quer dizer. professor, então, por exemplo, os fisiocratas também já tinham um certo entendimento de que o excedente era produzido na esfera da produção também, não? Já. Só que para os fisiocratas, né, o excedente, que o Marx posteriormente chamou de mais-valia, né, só poderia ser criado na agricultura, que é proveniente do trabalho agrícola. Sim, sim, isso aí. Esse foi o grande problema da análise deles. Mas eles deslocaram, né, em comparação aos mercantilistas, a origem do excedente. Porque para os mercantilistas, a origem do excedente estava no comércio, basicamente, né? Porque uma balança comercial favorável, né, levaria o país a ter um superávit de metais preciosos no seu interior, né, no interior de suas fronteiras nacionais. Daí o impulso, né, daí a busca, né, incessante mercantilista por uma balança comercial superavitária, né, já que para eles a riqueza era sinônimo de acúmulo de metais preciosos. Então, como é que se acumular metais preciosos? Através do comércio, da balança comercial favorável, né, superavitária. Então, a origem do excedente, né, com parte nessa leitura, vem do comércio, né, e do comércio superavitário, obviamente. Né, porque se você tiver um déficit na balança comercial, né, aí você tende a sair ouro, né, do país para seus competidores estrangeiros, né, internacionais. Pois bem, os fisiocratas foram os primeiros na história do pensamento econômico, né, a argumentarem que a origem do excedente
né, do excedente econômico, que o Marx chamaria posteriormente de mais-valia, provém da produção. Só que para ele, somente a agricultura era produtiva, né? O excedente só poderia ser gerado na agricultura. As demais atividades, né, econômicas não produziam excedente. Inclusive, a própria indústria era estéril, nesse sentido, já que ela não criava o excedente, certo? Pois bem, o Smith, ele pegou essa análise dos fisiocratas e ele estendeu. Então, o Smith vai dizer o seguinte, ó, a origem do excedente não se dá apenas na esfera agrícola, né, da agricultura, no setor agrícola, né? A origem do excedente também provém da indústria, né? Ou seja, a indústria também produz excedente. O trabalho que é aplicado na produção industrial também é produtivo. É por isso que o Smith desenvolveu uma teoria do valor-trabalho, né? Porque ele alargou, né, o conceito de trabalho produtivo, né? Não só para... Ele ampliou o conceito de fisiocrata, né? Não só para trabalho aplicado na agricultura, mas também para o trabalho aplicado na atividade industrial, né? Então, o trabalho que é aplicado na produção industrial também é produtivo, porque ele gera excedente. Essa foi também uma contribuição do Smith. Aí o Ricardo e o Marx só fizeram seguir, né? Mas o Marx é herdeiro dessa análise do Smith, tá? Mas o que há de comum entre eles é a ideia de que o excedente só provém da produção e não do comércio. Diferentemente, por exemplo, dos mercantilistas, dos autores neoclássicos, né? Apesar que os neoclássicos abandonaram a ideia de excedente econômico, né? Pode-se dizer. Eles praticamente abandonaram a ideia de excedente econômico. Mas na tradição da economia política clássica, Smith, Ricardo, Malthus e no próprio Marx, bem como nos fisiocratas, né, o excedente, a ideia do excedente está posta, está presente nessas análises, e o excedente sempre é proveniente da produção, né? E nunca do comércio, nunca da atividade comercial. Não se pode gerar excedente na atividade comercial. Perfeito, Lau? Perfeito, Entendeu? perfeito. Entendido. Edson e Uli, entenderam? Entendi, professor. Ó, eu estou perguntando porque eu sei que o assunto é complicado, pessoal. Vocês me desculpem as repetidos questionamentos. Se vocês quiserem, eu nem questiono. Vocês, vocês querem que eu deixe de Não, questionar? tudo bem. Fica assim mesmo. Tô É porque ouvindo. às vezes ser repetitivo é chato, entendeu? Mas assim, como o assunto é meio chatinho mesmo, é muito cheio de detalhe, etc., né? São coisas um pouco complexas, então por isso que eu estou sempre perguntando, né? Porque não é um assunto simples, né? Não é uma coisa muito trivial, né? Então por isso que eu estou sempre fazendo questionamento até para vocês acompanharem o meu raciocínio, né? E às vezes eu posso estar achando aqui que vocês estão entendendo, estão acompanhando e vocês estão... Né? Bom, mas fico feliz que vocês, pelo menos até o presente momento, tenham compreendido, né? Bom, então, para o Marx, né, essa tendência, né, ao surgimento das campanhas publicitárias, a tendência do capital de tentar reduzir ao máximo, né, o tempo de circulação, né, que envolve tanto aquele primeiro estágio DM quanto o segundo de M' para D', é mais uma evidência, né, do fato de que a mais-valia não pode ser criada no comércio. O que eu concordo plenamente, né? Então, os diferentes capitais, diferentes empresas capitalistas tendem a acelerar ao máximo o processo de metamorfose, né, das mercadorias, ou seja, a compra e venda das mesmas. Tá? A compra e venda das mesmas. Então, essa discussão, com essa discussão a gente termina, né, a análise do tempo de produção e do tempo de
circulação. Tá? Não deu hoje para entrar na discussão dos custos de circulação, mas vocês vão ver que é mais rápido, é bem mais tranquilo. Depois da discussão do termo de custo de circulação, a gente vai começar com o processo de rotação do capital, né? No qual eu vou, como se diz, novamente chamar a atenção de vocês para esses conceitos, né? De tempo de produção e tempo de circulação, já que eles são o ponto de partida para a análise da rotação do capital. Ok? Posso finalizar a gravação? Tranquilo. Edson e Uli? Sim. Sim, Então, professor. terminar aqui.